Em um centro de treinamento localizado nas montanhas do Cáucaso, fazia 38 graus Celsius. O treinamento continuava e o uniforme militar já estava encharcado de suor. Naquele momento o sargento instrutor Ivan Karpov, conhecido por sua crueldade, gritou: "Uniforme molhado, tire. Você vai acabar pegando outro resfriado. Está em ordem." Júlia respondeu em voz alta: "Tudo bem." Mas Karpov insistiu: "O que está certo? Tire e fique em pé. Depois que secar, você pode usá-lo novamente." "Camarada sargento, você não vai executar a minha ordem? Aqui eu sou o rei Deus. Minha palavra é lei." Júlia recusou terminantemente, mas ele imediatamente pegou uma corda. Num piscar de olhos, Júlia, deixada apenas de roupa íntima, se viu amarrada a um poste. Os soldados riram e alguém filmou a cena em vídeo. "Levante a cabeça, fique em pé com dignidade", ordenou Karpov. O olhar de Júlia não vacilou nem diante da zombaria. Mas naquele instante tudo mudou. No cartão pessoal de Júlia estava escrito o nome Sergei Volkov, ex-comandante do quartel-general das operações. "General-coronel. Então é verdade, sua filha", murmuraram alguns. Naquele momento, ao longe, ouviu-se o som de um helicóptero. O campo de treinamento mergulhou em silêncio. Era o centro de treinamento das forças terrestres, localizado nas profundezas das montanhas do Cáucaso, a 800 metros acima do nível do mar. Desde cedo, o eco das montanhas era preenchido pelos sons das ordens militares. 1, 2, 1, 2. Yulia Volkova, de 24 anos, corria junto com outras cadetes. "Júlia, não fique para trás", gritou-lhe uma amiga à frente. Sem fôlego, Júlia tentou não diminuir o ritmo. O uniforme estava encharcado, mas ela não desistiu. Quando o treinamento matinal terminou e todos voltaram ao quartel, o uniforme de Júlia estava completamente molhado como o dos demais. "Ugh, como fica pegajoso quando seca", resmungaram as amigas. Júlia silenciosamente pendurou a farda molhada no varal. O sol escaldava, mas o vento da montanha prometia secar rápido as roupas. Nesse momento aproximou-se dela uma amiga que também estendia o uniforme. "Júlia, você é incrível. Eu já estaria pronta para desistir." Essa amiga chamava-se Svetlana, sua companheira mais próxima. "O que há de errado nisso? Todas fazemos a mesma coisa", respondeu Júlia com calma, embora pensasse diferente. "Posso lidar com isso sozinha, sem a ajuda do nome do meu pai." Essa promessa ela repetira inúmeras vezes a si mesma. Júlia guardava um segredo. Seu pai era Sergei Volkov, de 69 anos, ex-comandante operacional do quartel-general, coronel-general e agora inspetor especial do Ministério da Defesa. Uma verdadeira lenda do exército, herói nacional, condecorado e responsável por grandes reformas. Mas Júlia escondia cuidadosamente esse fato. Nem nos documentos de admissão, nem para as colegas, nem mesmo para Svetlana ela contou a verdade. "Meu pai é apenas um funcionário público comum", dizia sempre. E não era mentira. O inspetor especial também era um servidor público. "Ser funcionário público é estável." "Eu te invejo", comentou Svetlana. Júlia apenas sorriu amargamente. Desde a infância, o pai vivia ocupado. Saía ao amanhecer, voltava à tarde da noite e muitas vezes era chamado de surpresa à unidade. Mesmo em casa, o telefone nunca parava. "Yulenka, espere um minuto, papai tem um assunto urgente." Crescendo assim, Júlia aprendeu a lidar sozinha com tudo. Não ficava ofendida quando ele não podia ir às apresentações escolares ou brincar com ela, como os pais das amigas. Nunca o culpou, pelo contrário, o admirava. Orgulhava-se de que seu pai defendia o país. Por isso também queria ser forte como ele. "Por que você entrou para o exército? Hoje em dia as meninas não precisam fazer isso", perguntou Svetlana, curiosa. Júlia ficou em silêncio por um momento. Quando contou sua decisão ao pai, Sergei Volkov ficou chocado. "Yulenka, por que você precisa disso? Papai vai te arrumar outro bom trabalho." Mas Júlia balançou a cabeça. "Não, pai, eu quero me tornar forte como você por conta própria." O rosto de Volkov mostrava orgulho misturado com preocupação. "Ainda assim, o exército é muito mais difícil do que você imagina." "Está tudo bem, pai, eu consigo lidar com isso", respondeu ela firme. E realmente, entrou sem pedir ajuda, apenas por esforço próprio. "Eu só queria tentar, queria saber onde está o meu limite", disse Júlia a Svetlana. "Legal. Pena que eu não vim por esse motivo", respondeu a amiga. Nesse momento, um apito soou ao longe. Era o treinamento da tarde. "Vamos, Júlia", disse Svetlana, puxando-a pela mão. Júlia lançou um último olhar ao uniforme balançando ao vento. "Eu posso lidar sozinha, sem a ajuda do nome do meu pai", prometeu novamente a si mesma.
Achava que se continuasse assim, realmente conseguiria tudo sozinha. Mas ela ainda não sabia que em breve tudo mudaria. 3 dias depois, o centro de treinamento recebeu um alerta de tempestade por causa do calor anormal. A temperatura subira a 38 graus, mas o treinamento não parou. Corrida depois marcha, gritava o sargento Ivan Karpov, de 32 anos, conhecido como o instrutor mais brutal da unidade. Ele gostava de humilhar os recrutas. Júlia permanecia sob o sol escaldante junto aos demais, o uniforme encharcado, respirando com dificuldade, mas sem ousar reclamar. Volkova, chamou de repente Karpov. Acho que você é a mais resistente. Venha à frente. Júlia, confusa, deu um passo. Karpov a avaliou com um olhar zombeteiro. Uniforme todo molhado. Assim não demora para pegar um resfriado. Tudo bem, respondeu Júlia firme. Mas as palavras seguintes de Karpov a chocaram. O que está certo? Tire a roupa e fique em pé. Vai secar, depois você veste de novo. O pátio caiu em silêncio. Os cadetes e até outros instrutores olharam surpresos. Era claramente um abuso. Júlia tentou resistir. Desculpe, mas não posso fazer isso. O rosto de Karpov se contorceu de raiva, sua insolente. Ele arrancou-lhe a jaqueta à força. Os outros instrutores apenas observavam, ninguém interveio. Ajuda, gritou Karpov a outro sargento. Em instantes Júlia, de calcinha, foi amarrada a um poste no meio do pátio. Seus pulsos estavam tão apertados que não conseguia se mexer. E aí, mais frio? Não vai pegar resfriado? Zombou ele. Soldados riam. Alguém filmava em segredo com o celular. Júlia abaixou a cabeça de vergonha, tentando não chorar. Ei, Volkova! Levante a cabeça, fique com dignidade, ordenou Karpov. Júlia ergueu lentamente a cabeça, o olhar firme, inquebrável. Karpov se excitou ainda mais. Você tem um espírito forte, mas sabe de uma coisa? Há algo especial em você. É diferente dos outros recrutas. Nesse momento, um veterano se aproximou, conferiu um documento e arregalou os olhos. Camarada sargento, veja isto. Ele mostrava a ficha pessoal de Júlia, onde constava o contato de emergência, Sergei Volkov. O nome caiu como uma bomba. Karpov pegou o cartão, reconheceu imediatamente. Outro instrutor sussurrou em seu ouvido. Talvez seja o mesmo Volkov do Ministério da Defesa, ex-comandante, coronel-general. O rosto de Karpov se transformou num sorriso estranho. Então é por isso que você é tão atrevida, disse ele, olhando para Júlia novamente. Então você tem um telhado. O coração de Júlia começou a bater mais rápido. Seu segredo, que ela tanto havia guardado com cuidado, foi revelado de forma humilhante. Não, gritou Júlia. Eu não queria isso, eu não queria isso. Mas Karpov caiu na gargalhada. Então você veio aqui em segredo do papai? Perguntou. Júlia não conseguiu responder nada porque era verdade. Ela havia informado seu pai sobre sua admissão, mas não pediu tratamento preferencial, pelo contrário, implorou para que ninguém soubesse. Excelente, disse Karpov, batendo palmas. Vai ficar ainda mais interessante com esse telhado. A filha de um coronel-general nesta situação, isso é uma sensação. Os soldados ao redor começaram a sussurrar. Sério, a filha de um general? Coronel-general, isso é muito alto. Então por que ela está assim? Karpov estava encantado, aproveitando a chance de se exibir. Os soldados logo pegaram seus smartphones. Júlia estava desesperada, não imaginava que causaria tanto mal. Tentará não se apoiar na autoridade do pai, mas acabou manchando seu nome. Por favor. Júlia mal conseguiu dizer, meu pai não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver? Bufou Karpov, ainda mais divertido. O pai nem sabe que a filha está aqui desse jeito se divertindo. Nesse momento, um dos soldados levantou o celular. Camarada sargento, devo postar isso no chat geral? Claro, respondeu Karpov imediatamente. Algo tão interessante não pode ser visto sozinho. Júlia fechou os olhos. Para ela parecia que tudo tinha acabado. Sua promessa de conquistar tudo sozinha, sua determinação de não usar a autoridade do pai, tudo virou cinzas. Mas Júlia ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. O clique das câmeras de smartphones ecoou pelo campo de desfile. 2 ou 3 soldados a filmavam ao mesmo tempo, em pé, apenas de calcinha, amarrada a um mastro. Essa é a foto, disse animado um dos soldados. A filha de um coronel-general assim. Júlia abaixou a cabeça e fechou os olhos, tomada pela vergonha e pelo desespero, mas ainda mais pela preocupação com o pai. O que ele pensaria quando tudo fosse conhecido? Karpov, rindo, ordenava como um diretor. Mudem o ângulo para que o rosto fique claramente visível. Mas nesse momento, um dos recrutas saiu silenciosamente da formação. Tinha 22 anos,
Chamava-se Alexei. Enquanto os outros assistiam com interesse, só ele tinha no rosto uma expressão de desgosto. De volta ao quartel, tirou o celular e assistiu ao vídeo gravado em segredo. Era terrível, uma cadete amarrada de calcinha enquanto soldados riam e filmavam. Isso já é demais, murmurou Alexei. Sempre tivera um forte senso de justiça. Por um momento duvidou. Sabia que se interviesse poderia se tornar alvo. Mas sua consciência não o deixou calar. Entrou no sistema anônimo de denúncias do Ministério da Defesa, um sistema online para relatar crimes e trotes no Exército. Anexou o vídeo e descreveu detalhadamente a situação. Violação grave dos direitos humanos de uma cadete, amarrada à força pelo instrutor e exposta diante de todos. Evidente assédio sexual e humilhação da dignidade humana. Alexei escreveu de forma cuidadosa, sem emoção, mas deixando clara a gravidade. No fim acrescentou: a vítima está em uma situação em que não pode pedir ajuda a ninguém. Estou relatando por ela. Enviou. Depois de ver a mensagem, suspirou. Não havia mais volta. Mas logo foi descoberto. Outro soldado viu por acaso a tela de seu celular. Alexei, o que você está fazendo? Você dedurou? Gritou o soldado Petrov. Alexei ficou confuso, mas respondeu honestamente: sim, relatei. Isso está errado. Petrov o olhou com desconfiança. Pessoal, Alexei denunciou nossos assuntos internos. O barulho tomou conta do quartel. Soldados cercaram Alexei. Você está louco? Gritou Sidorov furioso. Quer lavar roupa suja em público? Traiu todos nós? Vai fazer a gente ser punido? Outro acrescentou. Por que transformar isso num problema? Agora todos vamos sofrer. Alexei se encolheu, mas não recuou. Isso não é traição, é uma questão de dignidade humana. Dignidade humana? Petrov riu. Você sabe o que é um exército? Não é hora de pensar nisso. Mas deve haver limites, respondeu Alexei firme. Está certo amarrar uma mulher e exibi-la? Os soldados ficaram mais exaltados. Alguém empurrou Alexei. Por sua causa, todos nós seremos interrogados, gritou um deles. Você só vai colocar a tropa inteira em apuros. Alexei respondeu. Então não deveriam ter feito isso. A culpa é nossa. Nesse momento, Petrov deu-lhe um tapa no rosto. O som ecoou pelo quartel. Calha a boca. Quem é você para nos ensinar? Gritou. Outros soldados começaram a empurrá-lo. Não chegou a socos, mas Alexei foi jogado rudemente para o lado. Dói, mas não desistiu. Mesmo com o lábio cortado, manteve o olhar firme. Enquanto isso, no campo de desfile, Júlia ainda estava amarrada ao poste. Karpov a observava com satisfação. A filha de um coronel-general assim é algo para se ver. Quero só ver o que o papai vai dizer quando descobrir. Júlia permanecia de cabeça baixa, mas pensava em outra coisa. Obrigado, Alexei, mas agora você está em perigo, murmurou. Ao longe, um apito anunciou o início de outro exercício. É tudo por hoje, mas amanhã teremos mais, disse Karpov com pesar fingido. Desamarrou Júlia e sorriu maldosamente. Nosso tempo divertido com a filha do general está apenas começando. Com as mãos trêmulas, Júlia vestiu a jaqueta. Seu corpo inteiro tremia, mas resistiu. O verdadeiro inferno estava só começando. Naquela noite, depois da meia-noite, no Departamento de Segurança Cibernética do Ministério da Defesa, em Moscou, um alerta soou. Uma nova denúncia havia chegado pelo sistema anônimo. O oficial de plantão verificou e percebeu a gravidade. Era necessário informar imediatamente a assessoria de imprensa. Tentou ligar, mas pelo horário tarde decidiram fazê-lo pela manhã. No dia seguinte, às 8 horas, a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa verificou a mensagem e ficou chocada. O vídeo mostrava uma cadete amarrada de calcinha com uma corda. Isto é muito sério, murmurou o funcionário. Mas ao checar os dados pessoais da vítima, descobriu algo ainda mais surpreendente. Nos contatos de emergência, o nome do responsável era Sergei Volkov. O rosto do inspetor Volkov empalideceu. Não era apenas um caso de maus-tratos disciplinares, mas um escândalo envolvendo a família de uma figura-chave do Ministério da Defesa. O funcionário imediatamente reportou aos superiores e o caso chegou ao vice-ministro. O vice-ministro, após assistir ao vídeo, suspirou pesadamente. Que dor de cabeça, murmurou ele. Volkov era uma figura muito influente no exército. Se isso viesse a público, o escândalo no ministério seria inevitável. Ao mesmo tempo, Sergei Volkov, em seu escritório, analisava os materiais para a reunião. Apesar de ter 69 anos, ainda parecia carismático. Seu olhar, endurecido por décadas de serviço, era afiado. Houve uma batida na porta. Camarada general, assunto urgente, responda, disse uma voz.
Volko respondeu, e seu ajudante entrou entregando-lhe o tablet. Por favor, dê uma olhada. A expressão do ajudante era incomum. Volko pegou o aparelho e no momento em que viu a tela, seu rosto se contorceu. Era sua filha, Julia, amarrada com uma corda. O que é isso? A voz de Volko tremeu. Ele havia passado por muitas batalhas em sua vida, mas nunca experimentara um choque tão grande. O vídeo vinha de uma mensagem anônima. O ajudante perturbado não conseguiu falar nada. Foi isso que Yulia disse calmamente, acrescentou em tom confuso. Ao ver a filha apenas de roupa íntima, amarrada a um poste, Volko sentiu a raiva ferver dentro dele. Apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Sua mão que segurava o tablet tremia. Prepare imediatamente o helicóptero, vamos voar para o Cáucaso. Camarada general, 1 minuto, apressou-se o ajudante a detê-lo. O senhor é solicitado para reunião com o vice-ministro. Nesse momento a porta se abriu e o próprio vice-ministro entrou. Com pouco mais de 50 anos, sempre fora famoso por sua intuição política. Sergei cumprimentou calorosamente. Eles haviam sido colegas de classe na academia militar. Vamos nos sentar e conversar primeiro. Não é hora de sentar. Volko explodiu. Minha filha está lá, nessa situação. Exatamente por isso é preciso proceder com cautela, disse o vice-ministro, colocando a mão no ombro de Volko. Se o senhor voar sozinho, será considerado uma intervenção pessoal. Intervenção pessoal? Volko olhou-o com desconfiança. Minha filha está nessa situação e você me fala em intervenção pessoal? Não, Sergei, explicou calmamente o vice-ministro. É claro que Julia sofreu, mas e se, na sua condição de inspetor, você intervir pessoalmente? Espalhar-se-ão rumores de que o coronel-general causou tumulto em uma unidade por causa da própria filha. Deixe que os rumores corram, gritou Volko. Que todo o exército se vire e minha filha está amarrada lá. O vice-ministro compreendia os sentimentos de Volko, mas era preciso manter a compostura. Sergei, acalme-se. Vamos resolver isso como deve ser. Enviaremos investigadores para a unidade. Investigadores? Volko riu amargamente. Enquanto vocês orientam os investigadores, minha filha continuará sendo atormentada. Ainda assim, o procedimento deve ser seguido, disse o vice-ministro com firmeza. Se agir apenas com base nas emoções, poderá prejudicar a própria Yulia. Volko ficou em silêncio por um instante. Havia alguma verdade nas palavras dele. Suas ações precipitadas poderiam causar ainda mais mal à filha. Mas ao olhar novamente para o tablet, a imagem humilhante de Julia atingiu-o direto no coração. E você quer que eu, vendo isso, fique de braços cruzados? Exclamou. Sergei, confie em mim, disse o vice-ministro sinceramente. Eu mesmo vou verificar. Não vamos deixar que isso morra. Mas Volko sabia o que significava resolver como deve ser. Muito provavelmente tentariam encobrir tudo. Está bem, assentiu com dificuldade, mas estou esperando 2 dias. Se nada for resolvido em 2 dias, eu mesmo agirei. Obrigado, Sergei, suspirou aliviado o vice-ministro. 2 dias serão suficientes. Quando Volko saiu, o vice-ministro ligou imediatamente para seu assistente. Entre em contato com aquela unidade no Cáucaso. Peça para manterem tudo em silêncio, abafem o caso. Não deve vazar em hipótese alguma. Sim, senhor, respondeu o assistente. O vice-ministro, olhando pela janela, murmurou, Sergei, precisamos resolver tudo antes que você comece a agir. Ele já tinha um plano para enterrar o incidente, mas não sabia que Sergei Volko não era homem de desistir facilmente. No dia seguinte, o calor no centro de treinamento no Cáucaso ficou ainda mais intenso. A temperatura chegava a quase 40 graus, mas para o sargento Karpov o clima estava maravilhoso. Julia Volkova, ele a chamou. Ontem foi divertido, hoje será ainda melhor. Julia já estava preparada para qualquer coisa. Na noite anterior, não fechará os olhos. A atitude dos camaradas também mudará. Alguns a olhavam com simpatia, outros tentavam se afastar. Hoje também está com o uniforme molhado, riu Karpov aproximando-se dela. Alguém denunciou ontem. O coração de Julia disparou. Ele sabia que fora Alexei quem a havia delatado. Bem, tudo bem, disse Karpov com um sorriso maldoso. Recebi ordens para me comportar mais discretamente. Dizem que a filha do coronel-general não deve ser tocada. Julia estava desesperada. No fim, receberá tratamento especial por causa da autoridade do pai, exatamente o que tanto queria evitar. Mas eu não gosto disso na alma, continuou Karpov. Dizem que você é uma garota com problemas na cabeça. Hoje vou ter que provar isso. Ele novamente trouxe uma corda de treinamento. A situação se repetiu.
Júlia resistiu, mas sem sucesso, e acabou amarrada outra vez ao poste, apenas de roupa íntima. Mas hoje foi ainda pior. Karpol ordenou que ela ficasse de joelhos. De joelhos, disse friamente. Vamos ver o quanto você é orgulhosa, filha do coronel. Não vou, respondeu Júlia com firmeza. Não vai. Karpol chutou-lhe as pernas. De joelhos, eu disse. Júlia sentia dor, mas suportava. No entanto, com os golpes constantes, suas pernas cederam. A cena era terrível. Júlia, de roupa íntima, ajoelhada, cabeça baixa. Assim está melhor, disse Karpol satisfeito. A filha do coronel-general acaba sempre desse jeito. Desta vez os soldados ao redor não riram. A atmosfera era diferente da de ontem. Parecia cruel demais, mas ninguém interveio. Júlia fechou os olhos e quis desistir. O pensamento de quanto sofrimento aquilo causaria a seu pai trouxe-lhe ainda mais desespero. Enquanto isso, em Moscou, o vice-ministro da Defesa atrasava o voo de Volkov. Quando ele se preparava para voar ao Cáucaso, foi convocada repentinamente uma reunião de emergência. Camarada general, reunião sobre os preparativos para a inspeção governamental, disse o ajudante. Sua presença é necessária. Volkov ficou furioso, mas não podia ignorar uma reunião oficial. Assim que acabar, voarei imediatamente, respondeu, mas por dentro pensava no amigo. Ele havia recebido ordem do vice-ministro para prolongar a reunião o máximo possível. A reunião começou e Volkov estava nervoso. Continuava olhando o relógio, tentando calcular quando terminaria, mas a reunião durava muito mais que o esperado. Camarada general, qual é a sua opinião? Perguntou o vice-ministro. Volkov respondeu de forma vaga, pois todos os seus pensamentos estavam em Yulia. Só de imaginar que ela sofria naquele exato momento, seu coração se despedaçava. Camarada general, por favor, concentre-se, insistiu o vice-ministro. Essa questão é importante. Volkov não suportou mais. Peço desculpas, tenho assuntos urgentes a tratar. Tentou se levantar, mas o vice-ministro o interrompeu com um sorriso. Serguei, ainda não terminamos. Seja paciente só mais um pouco. Na prática, Volkov estava de pés e mãos atados. Não podia sair da reunião, e percebia claramente que o vice-ministro o prendia de propósito. Que desgraçado! Amaldiçoou mentalmente, mas nada podia fazer. Enquanto isso, no centro de treinamento, Júlia ainda permanecia de joelhos. Já se passaram várias horas, minhas pernas estavam dormentes e doloridas, mas Karpol continuava a zombar. Ei, levante a cabeça, ele gritou. Mostre-me sua dignidade. Quando Júlia levantou a cabeça, Karpol sorriu. Aqui está a grandeza da filha de um coronel-general, uma visão lamentável. Ao longe ouviu-se o som de um helicóptero, mas ele passou voando sem pousar. Era o helicóptero em que Volkov deveria chegar, mas por ordem do vice-ministro ele retornou. Dizem que o papai vai voar, disse Karpol. E quando ele vier, filha, você estará de joelhos. Júlia queria chorar, mas se conteve. Ela sabia que o pai não chegaria. Definitivamente não poderia voar até ali. Entendia que a situação não permitia que ele agisse de forma imprudente. Por favor, murmurou Júlia. Chega, basta, Karpol riu alto. Nós ainda nem começamos. Você precisa ver o verdadeiro poder da filha de um general, de um coronel. Os soldados estavam cada vez mais inquietos. No começo parecia engraçado, mas agora eles percebiam que já era demais. Mesmo assim, ninguém interferiu. Júlia estava desesperada. O pai não viria. Ninguém iria ajudá-la. Ela teria de suportar sozinha. Nunca pensou que o desejo de realizar tudo por conta própria a levaria a consequências tão terríveis. Mas Júlia não sabia que tudo mudaria em breve. Naquela noite, às 22 horas, na casa de Sergei Volkov em Moscou, ele havia retornado mais cedo do que de costume. Sentado no sofá da sala de estar, olhava fixamente para o teto. Na mão segurava uma foto de Júlia quando criança. Yulenka, sussurrou baixinho. Era uma fotografia de Júlia aos 6 anos, vestindo a túnica do pai como uma honra infantil. Naquele dia, Volkov lhe disse, Yulia, torne-se uma pessoa forte como seu pai, mas não aquela força que ofende os outros e sim a que protege. Mas agora Júlia sofria sozinha, sem a ajuda dele. Houve uma batida na porta. Volkov olhou para o relógio. Quem poderia vir tão tarde? Ao abrir, viu um homem, um policial militar aparentando cerca de 40 anos. A julgar pelas insígnias, era coronel. Saudações, camarada general, disse ele com uma continência. Coronel Dmitry Orlov. Volkov tentou se lembrar. Ah, Orlov. Serviu comigo no 648E. Entre, vamos tomar um chá. Sentados na sala, Orlov parecia sério, diferente de seu jeito habitualmente alegre e cheio de energia.
Camarada general, começou ele cautelosamente, ouvi falar da tenente Volkova. O rosto de Volkov se enrijeceu. De onde você sabe? Os rumores chegaram à polícia militar. O vídeo já circula em muitos canais. Volkov cerrou os punhos. A ideia de que imagens humilhantes de sua filha estavam sendo divulgadas o enchia de fúria. Mas Orlov prosseguiu ainda mais sério. Há um problema ainda maior. O que mais? Volkov franziu a testa. Orlov mostrou-lhe o smartphone. Amanhã estará na mídia. Alguns jornalistas já iniciaram investigações. O rosto de Volkov empalideceu. Se aquilo chegasse à imprensa, a situação sairia do controle. O que o vice-ministro está fazendo? Explodiu Volkov. Ele prometeu resolver tudo discretamente. Orlov hesitou. Na verdade, ele tenta abafar. Pressiona os comandantes para que todos permaneçam em silêncio. O quê? Gritou Volkov. Orlov assentiu, sim. Mas a informação já se espalhou. Não será possível encobrir. Volkov andava de um lado para o outro, tomado por raiva e desespero. Sua filha sofria, enquanto os altos escalões tentavam esconder tudo. Camarada general, disse Orlov erguendo-se, agora o senhor não deve agir como um general, mas como um pai. Volkov olhou para ele. Sim, como um pai, reforçou Orlov. Até agora o senhor seguiu os procedimentos, mas nesse tempo a tenente Júnior Volkova suportou ainda mais sofrimento. Volkov silenciou. Orlov estava certo. Amanhã tudo estará na imprensa, será ainda pior. Esta é a última chance. Se eu intervier pessoalmente dirão que é interesse próprio. Mas já se tornou pessoal, general. Desde o momento em que souberam que a tenente Júnior Volkova é sua filha, não há como conduzir a investigação de forma justa. Volkov refletiu sobre as palavras dele. Orlov tinha razão. A direção tenta impedi-lo, mas o senhor pode se antecipar. Como assim? Perguntou Volkov. Preparei secretamente um helicóptero. Se voar de madrugada ninguém poderá detê-lo. Um helicóptero? Sim, um da polícia militar. Oficialmente está listado para inspeção técnica. Volkov hesitou por um momento, mas o pensamento em Yulia não lhe permitia esperar. Por que está me ajudando assim? Perguntou ele. Orlov sorriu amargamente. Porque o senhor me ajudou quando eu era apenas um tenente jovem e inseguro. Lembra-se do que me disse? Volkov assentiu. Disse que um verdadeiro soldado é aquele que protege os fracos. Exato, respondeu Orlov com sinceridade. E agora a tenente Volkova está em sua posição mais frágil. Se não for o senhor a protegê-la, então quem será? Volkov tomou uma decisão. Retirou lentamente as insígnias dos ombros e as colocou sobre a mesa. Hoje não sou general, murmurou. Sou apenas o pai da minha filha. Orlov suspirou de alívio. Encontre-me às 5 horas no heliporto. Obrigado, Dima, disse Volkov, apertando-lhe a mão. Quando Orlov partiu, Volkov vestiu o uniforme de gala, mas sem insígnias. Naquele dia ele não voaria como general Sergei Volkov, mas como pai de Yulia Volkova. Pela janela viu a aurora despontar. Em breve tudo chegará ao fim, pensou. Às 5 horas da manhã, no centro de treinamento no Cáucaso, o calor da noite ainda era sentido. O sol não havia nascido e a temperatura já subia. Todos sabiam que seria outro dia infernal. Júlia não dormira no quartel. A noite anterior fora marcada pelo bullying de Karpov. Seu corpo estava coberto de hematomas, mas ela não soltou nenhum som, para não causar mais problemas às colegas. Júlia Volkova, a voz de Karpov ecoou pelos alojamentos. Ela se levantou lentamente. As pernas não a obedeciam, mas resistiu. As outras meninas a olhavam com compaixão, mas nenhuma ousou falar. No campo de desfile, Júlia viu o sorriso de Karpov. Quer hoje também uma relação especial com a moça do telhado? De jeito nenhum, respondeu Júlia. O quê? Não ouço você, gritou ele. Sem chance, respondeu ela mais alto, mas sua voz estava fraca. Karpov, satisfeito, proclamou. Ótimo. Então hoje haverá treinamento especial. Júlia resignou-se. Sabia que ninguém viria ajudá-la. Nem o pai, nem superiores, ninguém a salvaria. Amarraram-na novamente ao poste, apenas de roupa íntima. Mas hoje foi ainda pior. Karpov a obrigou a ficar de joelhos e baixar a cabeça. Aqui está a filha de um coronel-general. Gritou para os soldados ao redor. Completamente quebrada. Os soldados já não riam. Parecia cruel demais, mas mesmo assim ninguém interveio. Júlia fechou os olhos. Queria desistir. Sua promessa de suportar tudo sozinha agora parecia sem sentido. Nesse momento o som de um helicóptero veio de longe. No início ninguém deu atenção, já que sobrevoavam o centro com frequência. Mas o ruído se aproximava. Olhem, disse um soldado, erguendo a cabeça.
Parece que está vindo na nossa direção. Karpov também olhou para o céu. Um helicóptero militar negro se aproximava do campo. O quê? Temos exercícios com helicópteros hoje? Murmurou ele, confuso. A aeronave começou a pousar no centro do campo. O vento levantou areia e poeira em todas as direções. Os soldados fecharam os olhos e recuaram. O que está acontecendo? Pensou Karpov. Esse pouso não estava na programação. Quando o helicóptero finalmente tocou o solo, a porta se abriu e dele saiu um homem. Era Sergei Volkov. Mas não parecia como sempre. Estava de uniforme militar, mas sem insígnias, sem estrelas nos ombros, sem medalhas no peito. Tudo havia sido removido. Quem é ele? Sussurravam os soldados. Karpov percebeu que algo estava errado. Do homem que saiu do helicóptero emanava uma ameaça. Volkov caminhou lentamente até Yulia. Ao ver a filha de joelhos, de cabeça baixa, amarrada, seu rosto se contorceu. Pai, sussurrou Julia incrédula. Volkov voltou ao helicóptero, pegou algo e colocou no assento, suas insígnias, suas estrelas e ordens. Então aproximou-se novamente de Yulia e disse, hoje eu não sou general. Sua voz era calma, mas havia aço nela. Eu sou o pai das minhas filhas que foram despidas e amarradas a um poste. O silêncio reinou no pátio de desfiles, todos os soldados prenderam a respiração. Volkov viu a placa de um oficial saindo de um helicóptero da polícia militar. O instrutor e o comandante da companhia foram imediatamente presos. Sim, responderam os policiais, e seguiram em frente. Karpov, confuso, gritou, espere, quem é você? Mas não teve tempo de terminar. Olhando nos olhos de Volkov, instintivamente sentiu o perigo. Eu sou Sergei Volkov, disse calmamente o pai de Yulia Volkova. O rosto de Karpov empalideceu, ele não podia deixar de conhecer esse nome. O lendário general, coronel e atual inspetor especial do Ministério da Defesa. Camarada general, disse Karpov fazendo uma rápida saudação. Sinto muito, mas Volkov não aceitou a saudação. Eu disse que hoje não sou general. Os policiais começaram a prender Karpov. Os soldados olhavam espantados enquanto colocavam algemas nele e o levavam embora. Volkov se aproximou de Yulia e desamarrou a corda. Yulenka, você está bem? Julia, chorando, assentiu. Pai, por que você veio? Eu queria isso para mim. Há coisas com as quais se pode lidar sozinho, mas existem aquelas que é impossível, disse Volkov, ajudando-a a se levantar. Não é esse o caso em que você precisa lidar sozinha. Volkov tirou o casaco e o colocou sobre os ombros de Julia, depois a abraçou com força. Desculpe, Yulenka, havia uma nota de lágrimas na voz de Volkov, o papai chegou atrasado. Todos os soldados no pátio de desfiles assistiram a essa cena, ninguém disse uma palavra. Volkov dirigiu-se ao coronel Orlov. Conduza uma investigação sobre todos os envolvidos. Assim será feito, respondeu Orlov. Volkov olhou novamente para Yulia. Vamos para casa. Julia assentiu. Finalmente estava tudo acabado. Mas esse não foi o fim, era um novo começo. As verdadeiras mudanças estavam apenas começando. Um mês depois, no grande salão de assembleias do Ministério da Defesa em Moscou, mais de 5.600 oficiais lotavam o salão. Hoje era realizado um seminário sobre direitos humanos para militares. No pódio estava uma mulher, Yulia Volkova. Ela parecia completamente diferente de um mês atrás, com postura confiante e olhar firme. Olá, sou a Tenente Júnior Yulia Volkova, palestrante sobre questões de direitos humanos nas Forças Armadas. O salão explodiu em aplausos. Julia sabia que não era apenas cortesia, mas apoio sincero. Sem olhar para o texto preparado, quis contar sua história real, vinda do coração. Um mês atrás, no centro de treinamento do Cáucaso, aconteceu comigo um incidente terrível, começou calmamente. Sob as ordens do instrutor, fui despida à força, amarrada com uma corda e exposta diante de todos. O salão ficou em silêncio absoluto. Naquele momento pensei que havia feito algo errado, talvez eu fosse fraca demais para ser tratada daquela forma. Mas agora sei que a culpa não era minha. O tom da voz de Julia trazia emoção. Ela olhou lentamente ao redor da sala. Uma mulher militar não é fraca. Ela é também uma soldada. A diferença de gênero no campo não dá direito à humilhação. Nas últimas fileiras, Sergei Volkov observava a filha, os olhos marejados, mas contido, orgulhoso dela. Só meu corpo foi amarrado, disse Julia com firmeza, mas minhas convicções não foram presas, minha dignidade também não. Muitas cabeças balançaram em concordância, entre elas, várias mulheres militares com lágrimas nos olhos. No começo eu não queria confiar na autoridade do meu pai, admitiu Julia honestamente. Eu queria conquistar tudo por conta própria.
Mas percebi que a verdadeira coragem não é carregar tudo sozinho, e sim pedir ajuda quando necessário. Sergei Volkov murmurou para si. Eu tinha mais medo das lágrimas da minha filha do que da guerra. Júlia continuou. Quando meu pai chegou naquele dia, fiquei envergonhada porque no fim acabei aceitando ajuda. Mas ele me disse, hoje não sou general, sou apenas seu pai. A voz de Júlia tremeu. Naquele momento eu percebi o que é a verdadeira força. Fez uma pausa, bebeu um pouco de água e retomou. A verdadeira força está em proteger os fracos. Está em usar o poder não para humilhar, mas para proteger. Novos aplausos irromperam no salão, ainda mais fortes. O instrutor que zombava de mim agora está diante de um tribunal militar, relatou calmamente. Mas eu não o odeio. Apenas sinto pena, porque provavelmente em algum momento ele também quis ser soldado para proteger alguém. A atmosfera ficou séria. Muitos se comoveram com as palavras de Júlia. Peço a todos os presentes aqui, protejam seus subordinados, tratem-nos como pessoas. O treinamento deve nos tornar mais fortes, não nos quebrar. O respeito fortalece mais do que qualquer punição. Nesse momento um coronel levantou a mão. Tenente Júnior, tenho uma pergunta. A senhora pretende continuar servindo no exército? Júlia pensou por um instante, já havia refletido sobre isso muitas vezes. Sim, respondeu confiante. Vou continuar no exército para que o que aconteceu comigo não aconteça com mais ninguém. O salão explodiu em aplausos novamente, agora de pé. Júlia então disse suas últimas palavras. Hoje o exército não me ensinou apenas com o treinamento, mas com o respeito. Vamos seguir em frente, respeitando uns aos outros. A ovação foi unânime. Sergei Volkov, em pé atrás, pensava. Júlia se tornou uma pessoa verdadeiramente forte. Não, ela sempre foi forte, só agora mostrou isso. Depois da palestra, muitas pessoas a procuraram, agradeceram, encorajaram e compartilharam suas histórias. Sergei aproximou-se dela discretamente. Muito bem, Yolenka. Júlia sorriu feliz. Pai, agora sinto que consegui fazer isso sozinha. Volkov colocou a mão no ombro dela. Sim, agora essa é sua verdadeira força. À noite voltavam juntos para casa. Você não se arrepende? Perguntou Volkov. De quê? Perguntou Júlia. De ter entrado para o exército. Júlia balançou a cabeça. Não, pelo contrário, estou feliz. Agora acredito que posso me tornar a soldado que sempre quis ser. Volkov sentiu-se satisfeito. Sua filha realmente havia se tornado forte. Ela crescerá e se tornará uma pessoa com verdadeiro poder. Assim começou a nova história de Júlia Volkova, a história da construção de um exército humano, onde reina o respeito pelos fortes, mas também pelos fracos. No momento em que Sergei Volkov tirou as insígnias de general e disse, hoje sou apenas o pai da minha filha, mostrou o que é o verdadeiro amor. E Júlia, por sua vez, entendeu uma verdade valiosa, a pessoa que é respeitada se torna mais forte.